Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos nesta Santa Missa a segunda-feira da 17ª semana do tempo comum. Começávamos ontem, e ontem tivemos esta alegria de celebrar em toda a diocese aqui, de Barra do Piraí, Volta Redonda, a festa, a solenidade da padroeira, de Volta Redonda, da padroeira da diocese, a Senhora Santana, e também São Joaquim. A gente não pode esquecer do São Joaquim, coitadinho, senão ele fica triste, Então, Santana e o São Joaquim. E no Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor Jesus, que continua a contar as parábolas, Tem ouvido, tem escutado nos últimos domingos, Jesus, que começou contando aquela parábola do semeador que saiu a semear. Lembra? Ele saiu a semear e a semente foi caindo em vários terrenos, Um pouquinho de semente fica pelo meio do caminho e se perde. Outro pouco de semente cai em um terreno cheio de pedra, não cresce. Outra semente cai em um terreno cheio de espinhos e os espinhos sufocam a semente. E outro punhado de semente, outro pouquinho de semente, cai em um terreno bom. E essa terra boa faz com que as sementes produzam frutos, E nós víamos Jesus que nos chamava a sermos, cada um de nós, essa terra boa para produzir frutos. Por que Jesus conta a parábola? O que são as parábolas, Então Jesus conta a parábola no outro domingo passado, retrasado, Nós vimos Jesus contando a parábola do joio e do trigo, E se não fosse ontem a solenidade de Santana, Jesus contaria a parábola também do tesouro perdido, tesouro encontrado, O homem que vende o campo para ter o tesouro. Aquele outro que compra a pérola, a pérola preciosa e a rede lançada ao mar, Então, Jesus vai contando as parábolas porque era uma forma fácil para as pessoas entenderem. A parábola é uma comparação. Jesus faz uma comparação. A parábola é uma história, uma historinha. Jesus conta com símbolos, e esses símbolos levam a uma outra realidade. Qual realidade? A realidade da salvação. Jesus ele conta uma parábola, para as pessoas poderem compreender o que ele quer nos ensinar como mensagem de salvação. Hoje ele conta a parábola da semente de mostarda. Ele diz: a menor das sementes, mas quando semeada, ela cresce, vira uma árvore e os pássaros podem fazer ninhos nos seus ramos. O que é a mensagem aqui que Jesus quer nos ensinar? A mensagem de salvação para cada um de nós, que nós, meus irmãos e irmãs, devemos, uma vez que ouvimos a palavra de Deus semeada por Deus no nosso coração, nós devemos fazer essa semente frutificar como a semente de mostarda, ou seja, fazer a palavra de Deus crescer em nós de tal forma que nos leve a atitudes, por exemplo, que ajudam as pessoas a
terem um pouco mais de paz quando elas se aproximam de nós, né? Assim como os pássaros nos ramos daquela árvore, que era mostarda, podem ter ninho, né? E o ninho, o que é um ninho para o passarinho, né? O ninho é um lugar de aconchego. O ninho é aquele lugar quentinho, né? Podemos dizer assim. O ninho é onde o passarinho tem os seus filhotes, né? O ninho é onde ele cuida dos filhotes, ou seja, um ninho é um lugar bom para o passarinho. As pessoas precisam encontrar no nosso coração, de uma certa forma, também um ninho, meus irmãos e irmãs, ou seja, as nossas pequenas atitudes de respeito, de gentileza, de cordialidade, né? De bondade, precisam fazer a diferença no meio em que nós vivemos. De modo especial, no contexto hoje que nós vivemos de tanta agressividade, não é? De tanto ódio, num contexto às vezes de tantas diferenças que a gente encontra em todos os segmentos, é importante que nós cristãos sejamos essa semente que produz esse fruto do respeito, da convivência. Se você discorda da opinião de um amigo, de um irmão, ótimo, não tem problema, você pode discordar, não é? Cada um pensa de uma forma, cada um tem uma maneira de pensar, de ver as coisas, mas eu não posso faltar com respeito, né? Não é porque um outro pensou diferente que agora eu vou, diríamos assim, humilhar outra pessoa. Respeitar, né? Ontem pensávamos também no dia do idoso, não é verdade? Dia de Santana. O respeito com o idoso, o carinho com o idoso, né? A atenção com o idoso. Isso a gente pode viver não só com o idoso, meus irmãos, com todas as pessoas. Ter essa atitude de gentileza, de educação, né? Às vezes quando a gente faz um gesto de gentileza, tem gente até que estranha. Já perceberam? Não sei se acontece com vocês, né? Você faz um gesto de carinho, de gentileza, tem gente que fica até meio desconfiada, né? Tanto que, enfim, a sociedade que nós vivemos hoje. Então é importante que nós sejamos essa boa semente. Gestos de educação, né? Gestos de educação. Você está na fila do banco, você está num supermercado, enfim, no que for, né? Você dá a sua vez para uma outra pessoa, não é verdade? Você ajudar uma outra pessoa, perguntar se a pessoa precisa de alguma ajuda no seu trabalho também, né? Nós cristãos precisamos fazer a diferença. Não é verdade? Né? Alguém no seu trabalho pede para você, pega um cafezinho lá, você vai lá e pega uma água, você ajuda, né? Você limpa aquela situação, você fecha uma janela, fecha uma cortina, abre a janela, o que for, né? Tudo isso, meus irmãos e irmãs, é o que Deus espera de cada um de nós. Pensemos um pouquinho hoje com essa palavra de Deus, né? Você faz a diferença? Você faz a diferença no seu trabalho, na sua família, com seus amigos? Você faz essa diferença de gestos de bondade? Você tem gestos de bondade? Está no meio do dia. Você fez algum gesto hoje de bondade com alguém? Você fez algum gesto de carinho com alguém? Algum gesto de atenção? Algum gesto de respeito? Você fez algum gesto de educação, né? Com alguma pessoa hoje? Ih, padre, ainda não. Ainda dá tempo, né? Até o fim do dia, o seu propósito precisa ser esse. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.